Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Beleza? Espero que estejam maravilhosamente bem, porque eu estou ótimo. Vamos aqui para mais uma aula de História com o professor Pedro. Vamos dar início agora à nossa aula a respeito do nosso capítulo 16, né? Com esse capítulo a gente finaliza o nosso quarto módulo em termos de gravações. Finalizada a gravação, vão aí fazendo as anotações, respondendo as atividades, que na nossa aula, através do Google Meet, nós vamos corrigindo tudo e aprofundando o debate, tá certo? Hoje a nossa aula, ela gira em torno deste conteúdo que se trata acerca da febre do ouro, né? Aliás, o nosso módulo intitula dessa forma o nosso capítulo, a febre do ouro, porque a gente está falando sobre um período, né, conhecido como o ciclo do ouro, em que a cultura da mineração no Brasil, ela vai estar predominando em relação às outras culturas. Nós estudamos em capítulos anteriores a respeito do ciclo do açúcar, né? O ápice da produção açucareira no Brasil no período colonial. Nós vimos que o açúcar no Brasil era produzido aqui, houve a formação de vários engenhos, só que depois da União Ibérica aconteceram várias reviravoltas que fez com que, por exemplo, o mercado do açúcar passasse a ficar cada vez mais concorrido, né? Ficar cada vez mais concorrido e o açúcar ficar cada vez mais barato. Só que ao mesmo tempo que isso vai acontecendo, as primeiras minas de metais preciosos no Brasil acabam sendo encontradas, né, justamente naquelas campanhas de apresamento indígena, quando os bandeirantes eles adentram o interior e acabam encontrando as primeiras minas de ouro, tá certo? Então bora lá. Capítulo 16, a febre do ouro, que trata-se inicialmente da descoberta do ouro aqui no Brasil, conforme eu venho dizendo, né? Então significa dizer que o quê? Que o desejo do governo português de encontrar metais preciosos, ele não se efetivou inicialmente no século XVI, porque a gente vem estudando desde o início das nossas aulas sobre a história do Brasil, que o principal intuito dos europeus ao chegarem na América era o quê? Encontrar metais preciosos. E eles chegam quando? No século XVI. Só que eles não vão encontrar no século XVI esses tais metais preciosos. Na verdade, nem na maior parte do século XVII também eles vão encontrar também, apesar de terem feito várias explorações. O máximo que eles encontraram foi umas pedrinhas semi-preciosas, conhecidas como turmalinas, né? São pedras semi-preciosas que têm uma relativa valorização comercial. Então essas foram as primeiras pedras preciosas encontradas inicialmente, mas o ouro e a prata não foram, tá certo? Então, ó, por exemplo, no século XVII, já no finalzinho dele, para ser mais exato, no ano de 1670, os primeiros indícios do ouro vão ser encontrados quando os bandeirantes eles vão adentrar o interior com o intuito de capturar os indígenas que vão se interiorizando cada vez mais, e lá eles vão encontrando as primeiras minas de ouro e começando o trabalho da mineração, já agora com uma relativa certeza de encontrar essa produção, tá certo? Então, por exemplo, quando acontece essa descoberta, esses bandeirantes que encontram essas primeiras minas de ouro, eles buscam não divulgar esse feito realizado, porque justamente pelo motivo que queriam evitar uma grande aglomeração e uma grande disputa por esse ouro que eles encontraram. Eles queriam concentrar ao máximo possível essa quantia de ouro encontrado nas mãos desses bandeirantes e, claro, para enviar para o governo português, tá bom? Então eles manteram a atividade em segredo até a década de 1690. Aí quando é mais ou menos no ano de 1699, eles vão enviar cerca de 725 quilos de ouro para Portugal, né? Em 1703, alguns anos depois, esse número aumentou mais ou menos umas 6 vezes, tá certo? Então pode-se perceber o quê? Que a produção aurífera, com o passar dos anos, ela vai crescendo mais e mais e mais, né? Então, aqui a gente tem uma imagem que esboça um pouquinho, né? É um retrato que a internet nos traz sobre a chegada desses mineradores na região das minas, iniciando o processo de mineração, porque, claro, a gente vê aqui à beira de um rio. Aí você diz, o que é que tem a ver o rio com a mineração? Os primeiros trabalhos de mineração foram justamente dentro dos rios, né? Através da técnica da mineração de aluvião, que a gente vai entender daqui a pouco o que é que foi, tá certo?
Então, as pessoas que descobriram esse ouro no interior brasileiro, né? E esse interior brasileiro que a gente fala é justamente a parte que compreende parte do estado de São Paulo e grande parte do estado de Minas Gerais, né? Todo esse território antigamente era chamado de Minas de Ouro. Depois é que vai sendo separado São Paulo e Minas Gerais, tá certo? Então, esse povoamento nas minas, ele vai se dar de forma muito rápida. Se as pessoas começam a saber que naquele local existe ouro, a tendência é o quê? Que aumente cada vez mais o povoamento nessa região. E se vai aumentar esse povoamento, não vai ser de forma lenta e gradual, vai ser de forma muito rápida e muito precoce, de uma forma que aquele local não estava preparado para um povoamento em larga escala, porque se a aglomeração vai haver um aumento na proliferação de doenças, as comidas não vão ser suficientes para alimentar o grande contingente populacional, e sem falar que os grandes proprietários de escravos vão fazer o quê? Destinar seus escravizados para trabalhar nessa cultura do ouro, que agora é muito mais rentável, né? Então vai desviar muito o trabalho dos africanos de outras culturas, como a produção do açúcar, do café e de outras coisas, para concentrar na produção aurífera, tá certo? Então bora lá. Então, com base em tudo que já foi dito, a gente já pode sintetizar o quê? Que essa descoberta das minas vai possibilitar o quê? Várias pessoas em torno de uma mesma região, os escravizados vão para lá, destinados a trabalhar nessa produção também, aumento da população muito desenfreado, né? E o primeiro núcleo populacional vai ser criado, pessoal. O primeiro núcleo populacional na região das Minas de Ouro vai ser num lugar chamado Sertão dos Cataguases, tá? Esse local chamado de Sertão dos Cataguases vai se dar numa região onde atualmente estão lá no estado de Minas Gerais a cidade de Mariana e a cidade de Ouro Preto, né? A tão famosa cidade de Mariana, né? Que sofreu aquela explosão da barragem de rejeito de minérios, né? Muito recentemente. Então, pessoal, essa questão da descoberta do ouro no atual estado de Minas Gerais e nas antigas Minas de Ouro vai causar inúmeros conflitos. Por quê? A gente sabe que as pessoas que descobriram o ouro na região das minas foram os bandeirantes. E os bandeirantes, em sua maioria, eram paulistas, né? Eles adentravam o interior para capturar os indígenas. Então, eles vão descobrir, como eu já venho dizendo, as primeiras minas de ouro. Só que outras pessoas de outras regiões vão vir também para minerar e disputar esse ouro dessas minas. Então, o que é que vai acontecer? Os paulistas não vão aceitar, porque eles descobriram e eles justificavam dizendo o seguinte: se a gente descobriu, então é tudo para a gente. Vocês não têm direito de mexer nesse ouro encontrado por nós. Então, os paulistas vão chamar todos os outros povos de emboabas, né? Então, vai iniciar aí, ó. Que emboabas é uma palavra que os paulistas utilizam para denominar todo e qualquer outro povo que não seja paulista. Então, os paulistas, contra esses chamados de emboabas, vão entrar numa guerra em disputa por esse ouro descoberto, tá certo? Pelo território aurífero. E claro, esse conflito vai se chamar Guerra dos Emboabas, e nessa Guerra dos Emboabas os paulistas eles vão ser derrotados e os outros povos vão acabar tendo maior liberdade para povoar e explorar o local, tá certo? Então é claro, a coroa portuguesa ela não vai aceitar inicialmente essa vitória dos outros povos e vai reagir, né? Vai reagir não só a essa vitória contra esses outros povos, mas também contra o aumento populacional nesse território das minas, tá certo? Então vai iniciar o quê? Uma organização de um grande aparato administrativo e militar para controlar a exploração do ouro e diminuir as tensões causadas pelo rápido aumento populacional nesse local, tá certo? Tanto é que em 1702, né, pouco tempo depois de iniciada a exploração de ouro nas minas, o governo vai estabelecer o governo dos superintendentes, guardas-mores e oficiais para as minas de ouro. São o quê? São vários cargos administrativos e militares que vão fazer o quê? Regulamentar tanto a produção do ouro, como também prevenir muitos conflitos que acabarão tentados a acontecer, tá certo? Então, por exemplo, vai ser criado um documento, né, que vai determinar uma série de regras para organizar o povoamento da região. Nem todo mundo vai poder povoar essa região.
os senhores de escravos que vão povoar essa região, eles vão ter um limite de escravizados para trabalharem também nessas minas encontradas. Então, a partir desse momento que é organizada esse local, que toda essa estratégia administrativa, nem todo mundo mais poderá extrair esses minerais, né? O negócio agora, a tentativa pelo menos, é que se torne muito mais organizado. Então vai ser criado o quê? Um grande cargo administrativo, que é do superintendente das minas, que é o cara que vai legislar, que vai regulamentar, é o cara que vai administrar o território das minas, tá certo? Então tiveram, por exemplo, vários superintendentes das minas, né? O cara que vai mandar em determinado território. Claro, vão ter vários e vários superintendentes. E ele visava o que? A resolução de conflitos e supervisionar a exploração do ouro, tá certo? Tanto é que um dos maiores superintendentes das minas que existiram foi um cara chamado Conde de Assumar, que a gente vai entender daqui a pouco, tá certo? Então, houve o que? Regulamentos para limitar a vinda dos portugueses para a América, também tentar controlar o envio de escravizados para as minas. Por quê? Estava vindo muito português, depois da descoberta desse ouro, a galera, principalmente a população mais pobre de Portugal, estava numa mobilização muito grande para vir trabalhar nas minas. E o rei de Portugal buscou controlar a entrada desses portugueses, tanto para não diminuir o contingente populacional em Portugal, como também para não superlotar o território até então o território brasileiro do momento. E também buscou o que? Regulamentar a ida de escravizados para esse local aí, tá bom? Para não desviar também o foco das outras culturas. Então, para a gente entender todo esse mecanismo, a gente tem que entender mais ou menos como era que funcionava a chamada sociedade do ouro. Como é que acontecia, como é que era hierarquizada e separada essa sociedade, né? Primeiro que as pessoas, todo mundo que ia para essa região das Minas Gerais, das minas de ouro, todas elas visavam ir para lá, né? Enriquecer e voltar para suas regiões e prosperar. Esse era o objetivo, por exemplo, de muitos portugueses que viviam lá no seu país e queriam vir para cá enriquecer para poder voltar para Portugal muito rico. Mas que nem todas as pessoas que foram para lá conseguiram enriquecer, porque havia uma separação muito rígida, tá certo? Isso não deu certo, nem todo mundo conseguiu enriquecer rapidamente, porque o principal critério de distinção social dentro das minas de ouro, o que era? A posse de escravizados. Quem mais tivesse escravizados, mais direito teria sobre um maior espaço de terras, tá certo? Então, se eu sou uma pessoa que tem poucos escravizados, eu vou ter direito a um pequeno pedaço de terra para poder minerar, tá certo? E a tendência era o quê? Quem não tinha escravizados acabava também ficando sem terras para poder fazer a mineração, e quando conseguia alguma terra, era uma terra muito desvalorizada, não é? Uma terra que já não tinha, uma terra que já havia sido explorada, ou uma terra considerada não muito próspera, tá certo? Tanto é que, por exemplo, esse pessoal que não possuía escravizados e não tinha muitas condições, eram chamados de desclassificados, eram chamados de desclassificados do ouro, né? Que essas pessoas que tinham que trabalhar sob péssimas condições para sobreviver. E estavam, claro, na base da sociedade, né? Ficando acima somente dos escravizados. Então, bora lá. Quando a gente vê uma pirâmide social, a gente vê, por exemplo, no topo dela que estavam os proprietários de escravos, principalmente quem tinha mais. No meio estavam os desclassificados do ouro, né? E abaixo deles apenas os escravizados, que não tinham direito algum e que tinham que trabalhar sob péssimas condições de trabalho, tá certo? Esses senhores de escravos, que possuíam um grande contingente populacional de escravizados em suas mãos, eles colocavam, obviamente, os escravizados para trabalharem nas minas. E os filhos desses, por exemplo, desses senhores de escravos que moravam aqui no Brasil, o que esses filhos faziam? Eles iam estudar na Europa, né? Porque no Brasil até então não tinha um sistema de ensino, não tinha uma organização universitária, não tinha nada. Então quem quisesse estudar tinha que ir para a Europa estudar nesse outro continente. Então, por exemplo, os filhos desse pessoal foram para a Europa estudar, e quando eles voltavam com uma carga cultural muito grande, né? Eles tiveram acesso com a produção artística, a produção literária, que estava prosperando lá na Europa. Tanto é que eles vão trazer para o Brasil um novo estilo de arte até então desconhecido. É aí que vai nascer, por exemplo, o chamado barroco brasileiro, que vocês devem estudar a questão do barroco
acredito que em arte ou em literatura, não é verdade? Então, tem tudo isso aí. O trabalho nas minas de ouro, por exemplo, vai se dar de diversas formas, principalmente, primeiramente, através da exploração do ouro de aluvião, né? Quando a gente assiste o Pica-Pau, por exemplo, a gente vê o que? Aquela mineração, né? Do cara balançando a peneira para ver se saiu algum ouro naquela peneira quando ele mergulha ela na água, tá certo? Então, por exemplo, ele colocava a peneira lá embaixo, né? Uma espécie de peneira, que na verdade é chamada de bateia, e fazia o que? O balanço para ver se saiu algum metal precioso de lá. Também tem exploração de ouro de grupiara, né? Que era aqueles filões de ouro, né? Que era o que? Quando você cavava e numa cova relativamente pequena você já encontrava o ouro. Mas também tinha outro tipo de exploração que era dos veios subterrâneos, que é que você tem que cavar e bem muito até, por exemplo, você fazer várias trilhas subterrâneas para poder encontrar o ouro dessas minas subterrâneas, tá certo? Agora sim, quando a gente fala sobre, como é que eu posso dizer, a alimentação desse pessoal que vivia dentro das minas, a alimentação ela era muito escassa, porque o pessoal ia para lá simplesmente com o intuito de minerar, né? Então não tinha uma preocupação comercial, o pessoal não se preocupava muito com o cultivo de alimentos e tudo, né? Como não tinha essa preocupação muito forte com a produção de alimentos, então existiam os chamados tropeiros e as negras do tabuleiro, né? Os tropeiros, por exemplo, eram grandes comerciantes que vinham de outras regiões para vender comida nas minas, né? Então esses caras formavam as tropas de alimentadores, de comerciantes da comida, né? E vendiam lá essas comidas, tá certo? Tanto é, por exemplo, que vamos supor, né, uma coisa que a gente conhece hoje em dia é o chamado feijão tropeiro, né? Por quê? Porque eles vinham de outras regiões, eles passavam por um longo período expostos ao sol. Então, se fosse o feijão de caldo, por exemplo, ia apodrecer mais rápido. Mas o feijão tropeiro, por exemplo, era o quê? O feijão misturado já na farinha, que facilitava o processo e demorava mais a apodrecer. Então, é aí que nasce também a ideia de feijão tropeiro que a gente conhece hoje, que é uma delícia, né? E as negras do tabuleiro eram as mulheres, né? As mulheres escravizadas ou ex-escravizadas que saíam também dentro das minas vendendo o seu produto. Elas não enriqueciam, mas também livrava a maioria delas da miséria, tá certo? Então vai haver, por exemplo, pessoal, um controle metropolitano a partir de um determinado momento, né? O rei, por exemplo, vai instituir que, por exemplo, todo ano 20% desse ouro seja destinado a Portugal. Isso a gente já estudou, né? Não, a gente não estudou, perdão, estudei isso com o 8º ano. E vocês vão ver isso de forma mais aprofundada também no ano que vem, essa questão das casas de fundição. Mas, por exemplo, vai haver um controle metropolitano muito forte. Vai haver a construção de casas de fundição, né? E antes das casas de fundição, é bom salientar que, por exemplo, como eu havia dito, 20% desse ouro encontrado todo ano tinha que ser mandado para Portugal. Era o chamado quinto, né? 20% era o quê? O quinto, não é verdade? Então, vai haver, por exemplo, a revolta de Vila Rica, a partir da construção das casas de fundição, tá certo? Na cidade de Vila Rica, um movimento liderado por um cara chamado Filipe dos Santos vai eclodir nessa região da atual cidade de Vila Rica. A gente conhece essa, que é a atual cidade de Ouro Preto, tá certo? Antigamente se chamava Vila Rica. O que é que vai acontecer? O rei de Portugal percebeu o quê? Ele, junto com seus superintendentes do ouro, eles perceberam que a galera mandava para Portugal, acreditava-se que era 20%, mas muita gente estava desviando o ouro. Estava desviando e estava vendendo ouro por fora. Estava havendo um tráfico de ouro, na verdade, um desvio, que a gente conhece hoje como desvio de verbas, né? Então o que é que eles vão fazer? Eles vão instituir uma chamada casa de fundição, que onde todo o ouro encontrado ele tem que ser fundido naquela casa e ser transformado em barras e barras carimbadas, né? Então, por exemplo, os chamados, a elite local lá de Vila Rica não vai aceitar, vai se revoltar e vai criar um documento, enviar para o ouvidor da capitania, para o governador daquela capitania, vai entregar o documento a ele, reivindicando o fim da casa de fundição. O cara se chamava Conde de Assumar, que era o grande líder da localidade. Ele vai olhar o documento,
Vai fingir que aceitou? Não, beleza, pô, a gente aceita. No outro dia ele mandou todas as tropas e perseguiu todos aqueles que que estavam envolvidos no movimento. E o cara, por exemplo, que era o líder da revolta, chamado Filipe dos Santos, foi enforcado, esquartejado, perdão, e teve seus pedaços espalhados pela cidade. Essa foi a revolta de Vila Rica. Lembrando, pessoal, essa revolta de Vila Rica, ela foi o quê? Um movimento em prol dos interesses das chamadas elites locais. Mas, por exemplo, elas não reivindicavam o fim da escravidão, não reivindicavam melhores condições de vida para as pessoas. Não, eram simples interesses da elite. Então foi uma briga da elite com a própria elite. Tá certo? Então, pessoal, a nossa aula de hoje, ela vai ficando por aqui. Esse foi o nosso conteúdo do capítulo 16 do nosso quarto módulo. Eu espero que vocês estejam fazendo os resumos, fazendo as anotações e também respondendo todas as questões do capítulo. Fica essa tarefa aí para vocês, tá bom? Então, fiquem bem, até a próxima aula. Valeu!